Teori Zavascki, um ministro de uma Suprema Corte, teve a sua morte repentina em um trágico acidente de aeronave. De investigações que poderia mudar o futuro do Brasil. As investigações que envolvia o presidente da República, atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que na época estava sendo investigado por inúmeras corrupções. Entre elas, corrupções entre administrações da Petrobras. O ministro Teori Zavascki era o relator do caso, exatamente como Alexandre de Moraes é hoje no processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teori Zavascki. Mas o que diz a história? Um avião cai do céu. Um homem importante está a bordo. Não há sobreviventes. O que parecia ser apenas mais um acidente aéreo, logo se tornaria um dos maiores mistérios políticos do Brasil. Um erro humano, ou um plano meticulosamente arquitetado. O nome dele era Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história do país. Sua morte repentina, um dia antes de tomar uma decisão crucial, levantou suspeitas que até hoje assombram os bastidores da política brasileira. E o mais assustador, ele sabia que estava correndo perigo. Será que foi realmente um erro humano? Ou será que o destino daquele avião já estava selado antes mesmo de decolar? E por que poucos meses depois do acidente, um delegado que investigava o caso foi assassinado? Teori Albino Zavascki, nascido em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, no dia 15 de agosto de 1948. Foi um jurista, professor e magistrado brasileiro. Foi ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ganhou expressiva notoriedade após tornar-se um ministro relator da Operação Lava Jato no STF, analisando os casos de pessoas com foro privilegiado, homologando delações premiadas e acordos de leniência. Zavascki exerceu a advocacia de 1971 a 1989, tendo sido advogado do Banco Central do Brasil, superintendente jurídico do Banco Meridional do Brasil. Foi nomeado juiz federal e consultor jurídico do estado do Rio Grande do Sul em 1989, porém não tomou posse em nenhum dos cargos. Ingressou na magistratura em 1989 no cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio do 5º Constitucional, tendo sido presidido a Corte de 2001 a 2003, ano que deixou o cargo. Em 2002, foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, tendo permanecido nesta corte até 2012, no que foi indicado pela presidente Dilma Rousseff ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesta corte, além da relatoria da Lava Jato, também foram notórias suas decisões de negar a anulação do processo de impeachment de Dilma Rousseff e a determinação do afastamento de Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara dos Deputados, na época. No dia 19 de janeiro de 2017, Teori Zavascki estava com uma viagem programada entre São Paulo e Paraty, no Rio de Janeiro. A morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal completou em janeiro deste ano de 2025 8 anos. O bimotor turbo-hélice em que estava o ministro e mais 4 pessoas decolou às 13h01 de 19 de janeiro de 2017 do aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, e caiu às 13h44, quando estava a 2 quilômetros de distância da cabeceira da pista do aeroporto de Paraty. O acidente pegou o país de surpresa, uma morte cercada de dúvidas, mas as investigações realizadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, apontaram que o acidente foi provocado por dificuldades climáticas na hora do voo, com baixa visibilidade que levou à desorientação espacial do piloto. Mas como assim desorientação espacial? Desorientação espacial é a perda da noção da sua posição e orientação no espaço tridimensional, causado um erro na interpretação das informações sensoriais do corpo, como visão e o sistema vestibular. Devido à brusca manobra em que a aeronave se envolveu, o cérebro do piloto pode ter sofrido uma rápida perca de orientação, confundindo as verdadeiras informações do espaço aéreo. O caso ficou cercado de dúvidas e respostas que nunca foram respondidas. Com a pressão da mídia e da população querendo saber respostas e de fato o que aconteceu com o ministro relator da Lava Jato, foi então que a polícia
Polícia Federal entrou no caso para uma investigação, para saber se de fato houve um crime ou apenas um erro de controle por parte do piloto. O piloto que transportava Teori Zavascki era Osmar Rodrigues. Ele era um piloto experiente com mais de 30 anos de carreira, ligado ao grupo proprietário da rede de hotéis Emiliano, e realizava com frequência o trajeto entre São Paulo e Paraty. Inclusive, no mês anterior ao acidente, Osmar realizou mais de 30 pousos neste mesmo aeroporto. Sua licença de piloto estava válida e venceria apenas em outubro de 2018, ou seja, no ano seguinte. Resumo da ópera: o piloto Osmar Rodrigues era totalmente experiente e sabia o que estava fazendo. Depois que a Polícia Federal entrou no caso para uma investigação se houve crime na morte do ministro, outro caso tomou ainda mais repercussão. A morte do delegado que investigava o acidente do Teori Zavascki. O delegado Adriano Antônio Soares e o colega Elias Escobar estavam no estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, para participar de um curso de capacitação interna da Polícia Federal. Os dois agentes foram mortos dentro de uma boate. O responsável pela investigação na morte dos dois agentes, o delegado Enio de Oliveira Matos, relatou que Adriano e Elias se envolveram em uma discussão com uma outra pessoa e que a discussão evoluiu para uma troca de tiros, onde os dois delegados foram alvejados e mortos dentro da boate. Mas, em nota divulgada na época pela Polícia Federal, a PF informou que Adriano Antônio Soares não era o responsável pela investigação do acidente aéreo em que morreu o ministro Teori Zavascki. Segundo a PF, o inquérito que apurava o caso foi registrado sim na delegacia de Angra dos Reis, onde na época do acidente Adriano era o delegado titular responsável, mas o inquérito foi logo transferido para Brasília, onde esteve sob responsabilidade de outro delegado, cujo nome na época não foi informado. Com a morte do suposto delegado do caso e por se tratar de um ministro que era relator do maior esquema de corrupção do país, logo deu-se início a inúmeras narrativas e teorias da conspiração. Uma delas foi que o delegado havia sido assassinado porque ia ser revelado nomes de supostos mandantes das causas do acidente. Foi confirmado pela PF, o delegado morto não era responsável pela investigação. Por se tratar de um ministro da Suprema Corte, o caso deveria ser investigado pela PF do Distrito Federal e não por Angra dos Reis. A investigação do CENIPA com a investigação da Polícia Federal. Faltava algo ainda neste caso: a caixa preta do avião. A caixa preta, como todos sabem, é responsável por gravar conversas dentro da aeronave, principalmente na cabine dos pilotos. Mas vale lembrar que o aeroporto de Paraty não opera por instrumentos, tornando a prática do pouso mais arriscada. Se um aeroporto não opera por instrumento, ou seja, uma torre de controle, o piloto precisa de farta visibilidade para realizar o pouso manual. Mas lembra que antes de realizar a descida para o pouso, a aeronave fez uma manobra brusca, causando uma possível desorientação espacial, que pode estar o elo principal para a causa do acidente. O coronel aviador Marcelo Moreno, do CENIPA, apresentou o relatório do acidente com a aeronave. Ao tempo, pressão para operar em condições adversas, baixa visibilidade e desorientação espacial do piloto foram os fatores determinantes do acidente que causou a morte do ministro. De acordo com as investigações, não foi registrado nenhum tipo de pane ou mau funcionamento da aeronave. O CENIPA apontou que no momento do acidente, as condições para operações de pouso e decolagem no aeroporto de Paraty estavam abaixo dos mínimos meteorológicos estabelecidos. Conversa na caixa preta foram conversas normais. Segundo o responsável pela investigação, o coronel Marcelo Moreno, apesar de experiente, o piloto do avião, Osmar Rodrigues, muito provavelmente teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave. Na prática, como havia pouca visibilidade, o piloto Osmar Rodrigues decidiu arremeter e aguardar em espaço aéreo para tentar um novo pouso. Neste momento que ele faz a arremetida, ele exerce uma manobra brusca. É nesse exato momento que o seu cérebro recebe uma desorientação espacial. Ou seja, Osmar Rodrigues achou que estava em uma direção, mas estava em outra. Pensou que estava em uma altitude, mas estava muito baixo. Marcelo Moreno citou o processo decisório do piloto como contribuinte para os eventos de que culminaram no acidente. O aeroporto de Paraty não opera por instrumentos. Para as operações de pouso e decolagem, é preciso haver visibilidade horizontal de 5.000 metros e de teto e de voo 450 metros. As decisões tomadas e que não estão em conformidade com o que determina as regras estavam uma tentativa de pousar.
Segundo Moreno, o adequado seria o piloto, ao tomar conhecimento de que os mínimos meteorológicos estariam abaixo dos estabelecidos, ter arremetido e pousado em outro aeroporto em segurança. Seria um fator determinante para não a causa do acidente. O inquérito do CENIPA ficou concluído que houve uma desorientação espacial e, infelizmente, ocorreu para fatalidade. Mas e o inquérito da Polícia Federal? O Ministério Público Federal trabalhou com 3 hipóteses iniciais: homicídio doloso, homicídio culposo e acidente. A última prevaleceu e, com a conclusão, o órgão sugeriu à Justiça o arquivamento do inquérito policial. O procurador da República em Angra dos Reis, Igor Miranda, disse que, por se tratar de um ministro, na época relator da Operação Lava Jato no STF, foram ouvidas no inquérito não só as testemunhas do acidente, mas também familiares e pessoas próximas para afastar qualquer hipótese de crime. Segundo ele, ficou constatado que se tratou efetivamente de um acidente, provocado por falha humana associada às condições de mau tempo, ou seja, a responsabilidade caiu sobre quem não pode falar: o piloto Osmar. De acordo com os laudos periciais, o avião apresentava perfeito funcionamento, estava com as revisões obrigatórias em dia e documentação regular. O inquérito da Polícia Federal foi presidido pelo delegado Rubens José Manlaine, que também é piloto. Ele afirmou que uma série de fatores contribuiu para o desfecho, entre eles falhas no planejamento e execução do plano de voo. As investigações do caso correram sob sigilo, mas já na fase de conclusão e arquivamento, as informações tornaram-se públicas. Após concordar com o relatório final da Polícia Federal, o Ministério Público Federal apresentou o pedido de arquivamento à Justiça. Mas essa resposta foi suficiente para a família de Teori Zavascki? A família de Teori Zavascki ficou aliviada. 2 anos depois da morte do ministro, o Ministério Público Federal anunciou o arquivamento das investigações. A Polícia Federal e os procuradores concluíram que a queda da aeronave foi um fator acidental e que, infelizmente, provocou a morte do ministro e dos demais 3 ocupantes. Até hoje, a morte do ministro Teori Zavascki, mais os demais ocupantes, ficou elas por elas. A conclusão do CENIPA é que houve uma desorientação espacial por parte do piloto. A conclusão final da Polícia Federal foi concordando com o inquérito do CENIPA que realmente os fatores de mau tempo e a desorientação do piloto foram fatores determinantes para a morte de todos os ocupantes. Mas cabe a nós confiar e acreditar nas investigações de ambos os órgãos e acreditar confiança nos profissionais que desempenharam um papel importante para dar uma resposta à sociedade brasileira. Afinal, era um ministro, relator de um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Sobre esse trágico acidente, eu fico por aqui. Deixe o seu comentário, seu gostei e até a próxima.